Vamos lá, peseira em Vamos. patchwork com você. Isso. Você faz patchwork? Você faz? Não? Artesanato? Nadinha? Só fico aqui com vocês. Não, é porque Não, já fiz. É. Na época do Pra Você, já fiz tanta coisinha junto com os professores. Até aqueles com meia de seda, que era uma japonesinha que ensinava. Pintei uma vez uma tela. Cara, e quem que era o professor? Eu vou trazer, que ele pintava com o dedo. Isso na época da Rede Mulher. Não, ele pintava as telas. Era um rapaz que pintava no azulejo. Então a gente vinha com aquela lembro. haste flexível, para não falar o nome. Eu já fiz muitas coisas nesse sentido. Na minha casa em Ubatuba, eu quis um dia chegar e falar: eu quero ter uma peça que eu tenha feito. Eu não faço artesanato como vocês. Aí eu e meu marido pegamos um espelho, fizemos a moldura e colamos. Eu vou tirar uma foto. E a gente foi colando aquelas pastilhas de vidro. E eu coloquei no meu lavabo. Eu queria ter uma peça minha. Uhum. Então eu sei a terapia que é. É quando você fala, você faz artesanato, perante vocês eu não faço é nada. Não, é porque eu achei Mas que eu você acho uma tem uma delícia. criatividade assim, Sim, do sim. nada. Ai, pode fazer isso, pode fazer Tem muita aquilo. coisa bacana. Eu acho que tem uma artesã aí dentro. Escondida, tem que dar voz a Escondida. ela. Assim eu me Isso acalmo. mesmo. Eu tenho aqui já o tecido, então tá dobradinho. E eu não sei se você tá familiarizada com os termos. A primeira coisa que a gente faz, eu dobrei, tá? O tecido tá aqui dobrado. E passei a ferro bem direitinho e refilei. Refilar significa que eu vou colocar a régua e passar o cortador. Ao mesmo tempo que ele fica no esquadro, ele já fica também livre, não tem essas franjinhas que o tecido costuma ter. Tem tá? alguma medida certa nesse tecido? Não, aqui eu peguei o tecido todo. Então ele tem 1,10 de largura e a gente está utilizando, na verdade é um fat quarter. É 50 por 55, cada um deles. Tá? Então eu dobrei aqui só para ficar mais fácil para a gente cortar, mas quem tiver tecido em casa não precisa, pode, porque eu não sei se você viu, a gente está usando 5 estampas diferentes. Sim, nela toda. interessantíssimo. Mas eu posso fazer cada um desses blocos, nós vamos montar o bloco aqui, cada um desses blocos de uma cor. Então se tiver a medida que a gente vai passar aqui, não precisa ter uma quantidade grande de cada tecido não, tá? Então desse tecido eu vou cortar uma faixinha de 11, então para medir 11 centímetros eu coloco a linha aqui, olha, daqui até onde eu estou colocando aqui tem 11 centímetros. As reguinhas costumam vir, deixa eu levantar assim que dá para ver melhor, olha. Elas têm a medida a cada 5 centímetros mais grossinho, então 2 vezes aqui, né, 5, 10, mais 1 centímetro dá 11. A gente faz essa linha que é de 11 centímetros coincidir ali com a borda do tecido e passo o cortador para cortar. Verifica sempre se cortou mesmo antes de tirar do lugar. Então, eu vou precisar de um de 11 e um de 14, tá? Isso é do tecido estampado. A gente vai utilizar dois tecidos. Um é esse que é o estampado e o outro é o que é o branquinho, tá? O de 11 eu vou reservar aqui do lado porque eu vou usar ele assim, dessa forma mesmo. Vou usar o tecido em faixa. O de 14 eu já posso cortar faixinhas que vão quadradinhos de 14 por 14 então. Então eu refilei, olha, viro a faixinha ao contrário, ela ainda está dobrada. Opa. E aí eu vou cortar, verifica sempre se ainda continua bem certinho aqui para ficar perfeito. O segredo do patchwork é você cortar bem. A gente até brinca assim, meça 2 vezes para cortar uma só. Então, você mede direitinho para não ter que cortar de novo depois, porque saiu alguma medidinha errada, tá? Então, 14 por 14 tá cortadinho aqui. O segredo é justamente esse, é você cortar direitinho, passar direitinho e bem devagarinho para ficar bem legal. Tenho aqui, para cada bloquinho que a gente vai fazer, eu usei 5 cores e fiz 3 bloquinhos de cada um, para essa medida que é uma peseira de cama de solteiro, tá? Então, para cada bloquinho eu vou usar 2 de 14 por 14 e o de 11 eu vou costurar com uma faixinha que eu cortei do tecido branquinho. A gente chama esse tecido de neutrinho. Ele, na verdade, ele tem uma estampinha, tá? Poderia ser liso também aqui, não faria diferença. Mas é um tecido que ele é um coringa, você usa com tudo. Então, ele é chamado de tecido neutrinho. Pode ser creme, pode ser branquinho, pode ser beijinho, o que combinar com seus tecidos, tá? Aí, assim, olha, a gente vai colocar direito com direito, olha, tá? O direito do tecido, esse neutrinho a gente tem que prestar bastante atenção. A gente vai colocar uma coisa que tem legal, que tem de ótimo nessa máquina,
que é a BM 3700, é que ela faz a margem de costura de meio centímetro com toda facilidade. Olha, se eu deixar aqui no 2,5, a margem vai ficar de 0,75, que é a margem utilizada para costurar a roupa. Então, se eu colocar ela totalmente no 0, ela já vem totalmente para a direita, e aí da agulha, ou seja, da linha da costura até a bordinha do pezinho, eu tenho exatos meio centímetro. Ótimo. Legal, né? Porque a margem de costura é meio centímetro aqui. E aí a gente vai, então, costurar. Já costurei um pedaço, eu nem preciso costurar tudo, eu vou levantar aqui, porque a gente vai fazer um bloquinho só. Se eu estivesse fazendo já vários blocos, então eu poderia costurar até o fim, tá? Agora eu já passei a ferro, é óbvio que essa aqui já trouxe adiantado. Eu passei a ferro porque a gente sempre tem uma sobrinha de costura, né? Então eu escolhi passar para o tecido escuro. Nem sempre é assim, mas preferencialmente a gente passa para o lado escuro. E eu vou cortar dessa faixinha que eu costurei, fatias de 11 centímetros. Então eu já refilei, olha, aqui a lateralzinha tá refilada, encostei a linha de 11 centímetros ali e vou cortar. Só deslizar, se o cortador estiver bom, como esse que tá ótimo, passa e olha que delícia. Então eu vou precisar de 2, vou cortar mais um. Então olha lá, agora que ele tá mostrando aqui bem de pertinho, olha, a linha de 11 centímetros bem alinhadinha ali na bordinha do tecido. Coloca a mãozinha inteira, não põe a mãozinha assim não, olha, a mãozinha bem inteira ali para segurar bem firme e de novo macio, cortou bem legal. Uma dica legal, ter sempre a lâmina bem boa, bem nova, tá? Ficou um pouquinho ruim, já substitui, porque senão a gente acaba apertando muito e vai estragando até a placa. Então eu tenho aqui, olha, lembrando que óbvio eu tô fazendo um bloco só, então a quantidade é essa, para um bloco também 2 desses aqui, tá? Aí diga-se, Cláudia. Você falou da Brother, tem uma informação para passar para as pessoas. É o seguinte, quem comprar a Brother tem uma agenda aberta para treinamento dessa máquina de costura, que é a BM 3700. Entre em contato, por favor, gente, e agendem as aulas de vocês nos telefones que vão aparecer, no telefone, na verdade, que está aparecendo aí na tela, bem como o e-mail. Isso. E ela é linda, né? Você viu que Bárbara, uma belezinha. belezinha. Então, como a gente tem uma costura que facilita bastante, o que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu vou alinhar aqui, eu estou deixando livre lá a orelha do tecido e eu vou costurar. Vou firmar aqui, opa, prendi minha linha ali, olha. Epa, parecendo coisinha de iniciante, aqui tá um pouco longe de mim, que a gente precisa ficar um pouco longe aqui para a câmera poder pegar. Então assim, olha, vai alinhando direitinho, olha. Chegou no final, deixa eu cortar lá, senão ele vai enrolar. Opa, pronto. Chegando no final, quando eu costurei essa fatia, eu simplesmente coloco a próxima. Olha que facilidade. Então, assim, ao invés de ter aquele fio no começo, no final, primeiro que eu me poupo, né? Poupo o tempo, que a gente é tão escasso. Poupo a linha também. Eu poupo o tempo, porque depois eu tenho que cortar, se eu não fizer isso. Corta no começo, corta no fim, aquele fio, olha, que sempre fica no começo e no final. E assim, eu já me poupo e já vou fazendo o trabalho em série. Quando eu terminar, normalmente eu não faria só um bloco, eu já faria todos ao mesmo tempo. Então, quando eu terminar de costurar a faixa, ele já tá prontinho, tá? Aí aqui a gente passa ferro e vem refilando aqui também, olha. Então, vou refilar agora. Eu estou usando como guia a lateral do tecido, olha. Fiz a régua acompanhar lá a bordinha e vou cortando aqui, ó. Vou separar, separei um do outro, vou virar ao contrário. E vou cortar lá também. Sempre seguindo o tecido, a parte principal, né? A pecinha que você está fazendo. Se for quadrado ou retângulo, o que for. A bordinha do tecido serve como guia. Para cortar aqui, olha. Faz um barulhinho, aí a gente percebe que cortou, que ficou bem certinho do começo até o fim. Mas é importante, antes de tirar, verificar se cortou, tá? Porque às vezes a gente tira, não cortou, tem que voltar de novo. Então, eu já tenho essas duas partes aqui. Aí, lembra do que a gente cortou antes, nosso quadradinho? Nós vamos juntar aqui agora e todos eles a gente vai juntar da mesma forma, olha. Então, eu vou juntar, vou colocar este aqui e vou costurar com esse, tá? Todos na mesma direção.
todos os blocos, de todos os tecidos, de todas as cores, a gente vai costurar sempre assim, unir os parzinhos. O quadradinho de 14 por 14 com esse que agora tem a medida de 14 por 14 também. Então, eu vou costurar, eu já tenho 2 mais adiantadinhos de um outro tecido aqui, olha. Aqui já está costuradinho, olha. Então, eu tenho os 2 parzinhos, tá vendo? Só que quando eu for costurar para montar o bloco, eu vou inverter e o bloco vai ficar nessa posição. Ou seja, o L, eu falo que forma um L, ele fica sempre em oposição, um lado para o outro. Perfeito. E aí o bloco tá junto, bárbaro! A costura sempre para o bloquinho liso, porque quando a gente juntar aqui, ele fica perfeitinho, olha, tá? Olha. Fica bem direitinho. Então aqui, olha, a gente passa, tô voltando um pouquinho só para mostrar onde a gente passa, olha. Passei a costura pro bloquinho que estava inteiro. Em ambos as 2 peças do parzinho que vão compor o bloco, que vai compor o bloco, quando a gente juntar, olha que gostoso que é, olha. Eles bem alinhados, um para um lado, outro para o outro, ele encaixa. E aí pode pôr um alfinetinho para prender bem e costurar, que a costura vai sair perfeitinha. Quando abrir, ele já tá bem certinho, a costura vai ficar bem casando direitinho. Eu vou abrir aqui, que eu acho que não preciso costurar, porque eu tenho ainda alguns detalhes que eu quero mostrar. Então, assim, os blocos estando todos prontos, eu vou juntá-los em carreiras. Aqui, óbvio, tá um pouquinho maior, porque não tem a costurinha aqui ainda, ó. Então, o bloquinho vai ficar aqui assim. E eu já tenho um pronto aqui, olha, deixa eu mostrar a costurinha aqui atrás, olha. A gente direciona as costuras no sentido da margem de costura que a gente direcionou na primeira vez que costurou, todos na mesma direção, olha, tá vendo? E aí fica bem baixinho aqui. Quando for costurar um com o outro, todos vão estar na mesma posição, ou seja, sempre o de baixo para a direita e o de cima para a esquerda e o de cima para a direita. Tá? Então, sempre nessa posição, todos um ao lado do outro, que é por isso que dá esse efeito. A gente chama essa técnica de... É uma ilusão de ótica, na verdade, se você olhar. Quando você vê de longe, dá a impressão que foi cortado, que, né, parece que quando você olha na borda do espelho, então a gente chama de fraturado. Alice, você tá com voz aí, não tá? Ou tira o microfone? Você tá entendendo? Tá entendendo? Dá um... Porque ela tá prestando... Vai tentar fazer. Ó, desafio. Muito bom. É facinho. Obrigada, querida. É bem fácil. E aí, então, olha, depois que a gente uniu, estando tudo unido, a gente chama de topo. É o topo do trabalho. Essa parte em patchwork é o topo do trabalho. Eu trouxe até aqui assim, porque a gente quer mostrar, geralmente as pessoas têm dúvida de como faz para fazer o sanduíche, que é isso tudo aqui, olha. Então, eu tenho a parte de baixo, eu uso um algodão acabado ou um tecido mesmo da cor que quiser. De repente, se usar um tecido, ele fica dupla face. É que esse algodão, o toque dele é muito gostoso. Então, a gente gosta de usar. Vou colocar ele se for um tecido, coloco com direito para baixo. A manta em cima. E o topo em cima da manta, tá? Lembrando que o forro e a manta, eles têm que estar pelo menos 2 centímetros maior em toda a volta, tá? E aí a gente pode usar uma cola, que tem uma cola temporária, um spray de cola temporária, e pode alinhavar, tá? Pode alfinetar também. Aí vem aqui e faz o quilting, tá? Eu tenho uma sugestão de quilting para vocês. Como a máquina tem uns bordadinhos e a gente vai fazer o quilting aqui seguindo a linha do trabalho, tem o quilting livre também. A gente tem algumas peças aqui que tem quilting livre. Que linda essa peça que sua. Geralmente é um sonho de consumo para as pessoas que fazem patchwork, mas muita gente tem dificuldade de fazer. Com o quilting reto vai ficar tão lindo tanto quanto, tá? Okay. O quilting, a função dele é não deixar virar um saco quando você lava. Então, fazendo o quilting reto já tá ótimo, tá? Tem outra informação. Se você quiser começar a trabalhar com a máquina, quem comprar... Ai, vocês vão adorar. A máquina, através da vitrine,
Aliás, é um treinamento gratuito para vários produtos da Chuminoye. São produtos Brother adquiridos com a vitrine do artesanato. Tem treinamento gratuito para vocês. Cláudia, onde? Eu quero comprar máquina e quero ter esse treinamento. Está aparecendo o endereço, que é em Santana, aqui em São Paulo, e o telefone e o contato na tela para quem comprar máquina ter esse treinamento gratuito. Aí você vai saber trabalhar com ela, manusear super bem. Cláudia, eu vou fazer só um pedacinho, porque é óbvio, quando você vai quiltar uma peça, você tem que usar uma linha apropriada, que é a linha de quilting. Aqui, pra gente não parar, não ter que trocar, eu vou usar essa mesma. Mas funciona da seguinte forma, eu seguro aqui a perninha de cima da linha, abaixo lá, olha, e já trago a linha de baixo. Peraí que eu não consegui pescar. É como se, quando a gente troca a linha da bobina, as pessoas têm familiaridade com isso. Aí sim eu trago a linha lá de baixo, tá vendo, olha? Porque aí conforme eu vou quiltando, eu não vou fazendo uma confusão lá embaixo. Então eu trouxe a linha aqui pra cima e vou começar a quiltar. Eu gosto muito de quiltar, vou pôr a agulha agora todinha pra esquerda. Eu gosto de quiltar o que a gente chama de quiltar no eco, ou seja, é um pouco mais complicado você fazer exatamente em cima da costura, quiltar na vala, como chamam, tá? Aí o que eu faço? Ou no vale, eu prefiro até no vale. O que eu faço? Faço uma costurinha paralela, olha. Vou seguindo aqui, deixando a linha da costura na lateral do pezinho e vou fazendo uma costura paralela, tá? A outra sugestão de quilting, que eu acho que é bastante interessante também, aí fica bem legal, olha, deixa eu lhe mostrar, olha. Dá pra ver? Uhum. Então, conforme você quilta aqui, esse quilting que a gente chama de quiltar no vale, ela pufa, ela sobe, então vai dar um efeito, vai evidenciar mais ainda esse que eu chamei de fraturado. Uma outra forma seria centralizar aqui, olha, o desenho e fazer um bordadinho de repente. Então, se você colocar na máquina qualquer bordadinho que você escolher, ele tem uma infinidade, olha, cada um São mais bonito do que o outro, né? 37 pontos. Qualquer um deles que você escolher, você pode vir fazendo no centro desse aqui. Mesmo fazendo no eco, desse L que forma aqui, eu tô chamando isso de L, inclusive no site, quando tem a receitinha, eu chamei isso de L. Quando você, mesmo fazendo aqui ao redor, você pode fazer com uma linha de cor contrastante esse trabalho com um pontinho bordado ali, que é muito fácil também. É só colocar, vou deixar aqui no meio, olha, e vou colocar um número aqui, sei lá, vou fazer um mais pertinho aqui, vou fazer o número 10. Então, o número 10 eu só coloco aqui, olha, e venho bordando, eu não preciso fazer nada. Ela já arrumou tudo bem certinho, tá? Deixa eu passar lá pra trás o fio, olha. É só vir bordando, olha lá que bonitinho que vai ficando. Porque você tá vendo o que eles fazem? Vendo. Eu não trabalho com um monte de criança. É verdade. Eu tenho que me segurar para não rir às vezes aqui com vocês. Mas é legal porque é descontraído. Vamos terminar em grande estilo. Chaveiro, você quer terminar aqui, Chaveiro? Você tirou o microfone, Chaveiro? Eles tiraram o microfone. Mas todo mundo se entende. Vamos deixar um beijo. Gente, Helena Zerbinati arrebentou. Alice Ochoca também. Nós vamos trabalhar juntos. Nossa, mãe do céu. Fiquei com Deus. Helena, você vai voltar quando? Ah, quando vocês me Ô, Karen, convidarem, traz eu ela venho, de novo. com certeza. Mais rápido possível. Um beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.